Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse vestido em menos de 1 hora. Essa peça fez o maior sucesso e eu vou compartilhar o passo a passo dela aqui com vocês. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Sol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu tô aqui desde 2018, trazendo vários tutoriais de modelagem, de costura, dicas de moda e muito mais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo para me dar uma força, dá o like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que entrar por aqui. E se ainda não me segue lá no Instagram, me segue no @eunataliasol. Lá eu posto todos os bastidores dos conteúdos que eu trago aqui pra vocês. Sem me enrolar muito, vamos falar sobre essa peça que fez o maior sucesso quando eu postei lá no Instagram. Então acompanhem por lá, porque eu acabo realmente postando tudo lá antes. E daí eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês do passo a passo. Eu fui documentando um pouco, né, do processo, porque eu fiz super rápido. No dia que eu precisava utilizar a peça, eu usei num aniversário. E vocês vão ver o quanto é fácil. Ele se encaixa naquele estilo de costura e modelagem que eu amo, que é a costura intuitiva. Aquela que a gente não precisa daqueles moldes super técnicos, cheio de cálculos. A gente apenas vai tirando as medidas do corpo na hora e vai transferindo para o tecido. Para ajudar vocês, eu fiz também um moldezinho aqui no papel, um esqueminha, para vocês entenderem melhor. E antes de começar, deixa eu te dar mais algumas dicas. Eu tô aqui com a minha peça em mãos e você vai precisar apenas do comprimento necessário que você quer que o seu vestido tenha, mais a altura de gola, que tem 20 centímetros, mais uns 10 centímetros aí de margem de costura e tudo mais. Então, para o meu modelo, eu utilizei 1,60 m dessa malhinha canelada, que lembra um tricô. Ela tem um elastano legal, então é importante que tenha elastano, tá? Porque a gente tem gola e precisa passar pela nossa cabeça e ficar um acabamento legal aqui de gola. Então, atentem-se a isso. Se vocês quiserem essa peça com manga, daí vocês vão voltar um tutorial aqui do canal e vão assistir essa aula aqui, dessa blusa em tricô que eu fiz. É o mesmo princípio, a diferença é que aqui eu fiz com a gola separada e aqui a gola é unificada com a peça toda. E nessa daqui eu acrescentei esse punho alongado. Então, olhem que incrível que ficou. Você vai ter um vestido igualzinho o que você tá vendo aqui na foto, porém com a manga dessa blusa, que eu acho que vai ficar incrível, vai ficar mais quentinho ainda pro inverno. Eu só não fiz porque realmente o meu tecido era só daquela metragem. Se você for querer fazer com esse punho alongado, eu indico comprar aí pelo menos 2 metros de tecido para garantir. E ainda assim vale super a pena, vocês vão ver que o custo dessa peça fica bem legal. Inclusive para vocês aí que empreendem, que tem as suas marcas, vale a pena investir nessa peça agora no friozinho, que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Assistam então como aconteceu todo o processo de criação desse vestido. Não sei se vai dar certo, mas vou costurar um look para usar hoje. Já é meio-dia quase e eu vou usar hoje à noite. Vou mostrar para vocês. Comecei selecionando essa malhinha canelada que tem uma textura de tricô. Ela estica bem, tá? Então eu já comecei a brincar com ela aí no meu corpo para ver mais ou menos o que eu iria fazer e como eu iria aproveitar ela ao máximo possível para fazer um vestido midi. Eu sempre começo desenvolvendo o desenho para eu ter uma ideia no papel do que eu vou fazer, então é muito importante, independente do seu nível de desenho, que você faça croquis para poder desenvolver esse início da modelagem. Como eu falei para vocês, eu fiz direto no tecido, então eu já fui transferindo as medidas para o tecido. Eu fiz aí, ó, primeiro a medida da minha cava, depois eu selecionei a minha linha de cintura, que vocês veem que tá entrando ali o meu desenho. Essa é a minha linha de quadril, e daí eu fui fazendo esse desenho, como se eu estivesse realmente moldando o meu corpo, indo pela cintura e até a cava. Lá aquela linha de cima é a linha de ombro, tá? E daí a largura, como eu tô usando a largura total do tecido, esse tecido tá cortado, tá dobrado em 4 partes. E tá ali com mais ou menos 30 centímetros, 35, por aí.
O comprimento final eu fiz até o final do meu tecido. Eu tinha mais ou menos 1,60 m de tecido. Aí eu tô cortando pra vocês verem como é fácil. É uma costura só que a gente vai fazer depois, porque não tem emendas. Aí eu tô fazendo a gola lá em cima. Eu reservei 20 centímetros de altura pra gola e fiz ela com 9. Depois eu diminuí pra 8. Eu vou deixar aqui no final o desenho certinho pra vocês printarem pra esse tamanho P. Ali eu deixei 3 centímetros porque uma das partes eu vou ter que fazer com essa altura, porque é as costas. Vocês lembram que eu já ensinei várias vezes que as costas precisam ter o ombro mais alto do que a frente. Então, depois eu abri para poder fazer esse corte apenas em uma das partes, tirando esses 3 centímetros aí de linha de ombro. Vocês vão entender melhor se vocês assistirem a aula do tricô laranja, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Fechei toda a peça na overlock, mas quem tem máquina doméstica consegue fazer no zigue-zague. Eu vou deixar uma aula aqui linkada aqui embaixo também, onde eu ensino. Aqui eu já tô provando a peça. E daí eu resolvi só fechar um pouquinho mais a gola, por isso que ela ficou menor. E no desenho vocês vão ver que ela tá com 16 total de frente. E daí depois eu fui fazer também a fenda, que eu fiz uma fenda arredondada. E o que eu tô fazendo agora na máquina reta é exatamente a barrinha dessa parte curva que eu fiz a fenda do vestido. Então eu tô fazendo na máquina reta mesmo, que eu não tenho galoneira, mas deu super certo, tá? É só ir esticando o tecido junto ou fazendo zigue-zague também. Fiz tudo na máquina Jack, tanto a reta quanto o overlock, são máquinas industriais Jack, lá da oficina da costura. Aí eu tô fazendo uma última prova pra ver como ficou o ombro, que eu dobrei apenas pra dentro, assim, e fiz um pontinho, depois vocês vão ver. E essa sou eu no elevador, foi o único vídeo que eu consegui gravar no dia, e eu amei demais esse resultado. Como vocês puderam ver, eu fiz tudo diretamente no tecido, de uma forma bem intuitiva, eu fui tirando as minhas medidas e já marcando direto no tecido. Porque não há necessidade de a gente fazer esse molde, porque ele é bem grande, a gente vai, né, ter um custo aí de papel. Mas se você for produzir isso aqui em série, vale a pena você ter esse molde. Aqui é muito intuitivo, tá? Ele é inteiro, é um molde inteiro, então a gente não tem emenda nenhuma. Então o consumo de tecido vai ser exatamente a medida daqui, do final da gola, tá? Até o comprimento que você deseja. E daí você acrescenta aí uns 10 centímetros pra margens de costura, de acabamento e tudo mais. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma barrinha, tá? Já na gola a gente não tem, eu não fiz, tá? Eu deixei assim mesmo no corte da malha, porque ela não desfia, e daí eu dobro pra dentro, isso aqui não aparece. Não tem por que fazer uma bainha aqui. Mas na barra eu fiz, então eu fiz uma dobrinha dupla aqui. Olha que bonito que ficou. Então aqui é muito intuitivo, como vocês puderam ver. Essa daqui é a minha linha de ombro, então como a gente tira todas as medidas, a gente vai tirar tudo através do ombro. Cada um vai tirar aí do seu modo, tá? Ombro, cintura, ombro, quadril, ombro, comprimento final. Aqui eu deixei pra essa cava, né, bem aberta, porque eu queria esse efeito mesmo. Eu deixei 25 centímetros, mas eu vou deixar aqui no final do vídeo todas as medidas com os tamanhos PMG para vocês printarem e ter aí, tá bom? A largura aqui é exatamente a largura do tecido dobrado. Então, no caso aqui, só para simular para vocês, esse aqui é o nosso tecido, né? Imagina que tá aqui. Ó, como ele é transparente, dá até para ver mais ou menos aqui, que o molde ele vai estar posicionado dessa forma. Então, eu vou usar exatamente a largura do tecido, tá? Porque sempre tá aqui a nossa elasticidade, que precisa estar na largura do nosso desenho, tá? Então, como que eu fiz o meu, né? Deixa eu até abrir aqui mais pra vocês entenderem. Eu fiz dobrando. Então, imagina que esse tecido já tá cortado do tamanho que eu preciso. Eu dobrei aqui e fiz todo o desenho nessa parte, aproveitando todo o comprimento. Exatamente como se ele tivesse posicionado aqui em cima. Daí, qual que é a diferença básica aqui, né? Eles são iguais. A única diferença entre o molde da frente, que é esse que vocês estão vendo todo em branco, e o vermelho, que é o que tá aqui atrás, né? Que é o molde das costas, é que ele tem de 3 a 3,5 centímetros a mais aqui e aqui também, tá? Então, essa é a grande diferença. Aqui, nessa linha, eles continuam iguais,
nesse ponto aqui. Então, eu vou aumentar, porque sempre a nossa linha de ombro das costas, ela é maior. Mas essa medida aqui, ó, da minha gola, que tem 20 centímetros, é a mesma que vai se repetir lá. Ela vai ter que ter 20 desse ponto até esse, tá? Eu vou deixar as medidas certinhas aqui nas imagens que vocês vão ver, e daí vocês tirem print para poder fazer do tamanho de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido como funciona essa modelagem. Um detalhe aqui da manga, como que eu fiz? A manga, ela vinha até aqui, né? Só que eu não queria ela assim, comprida. Eu queria ela meio dobradinha, chegando ali na minha linha realmente de ombro, pra dar aquele efeito que vocês viram aí no vídeo. Então, o que eu fiz? Eu dobrei ela aqui pra dentro, fiz um acabamentinho, tá? De overlock aqui nessa parte. E apenas dobrei ela pra dentro, ficando no tamanho que eu queria, tá? Deixa eu colocar a golinha aqui pra vocês entenderem. E dei um pontinho, então ela só tá presa com um pontinho bem aqui nesse ponto. Eu fiz um pontinho aqui na máquina reta, ó, que prendeu ali. Pronto, então ela ficou uma dobra, não tem costura nenhuma aqui e ficou com esse efeito, assim, de ombreirinha, sabe? Ela ficou mais empinadinha aqui, eu achei que ficou bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um compilado aqui pra mostrar pra vocês como eu pensei nessa peça e como vocês podem reproduzir ela aí na casa de vocês, no ateliê de vocês. Vale lembrar que o que vale aqui é a criatividade, né? Eu fiz uma fenda, você obrigatoriamente não precisa fazer. Então tem muitas coisas que são opcionais, como o caso da manga que eu falei pra vocês. A minha eu dobrei pra dentro, né? Como vocês viram, pra dar esse efeito meio, né, empinadinho, como se fosse uma ombreira. Mas você pode deixar ela solta também e só fazer uma barra no acabamento dela, porque na minha eu só fiz um overlock e dobrei pra dentro. Outra coisa muito importante, é possível você fazer toda essa peça na sua máquina doméstica de costura. Tenho aqui aula ensinando como regular os pontos para você ter um efeito de overlock na sua máquina doméstica. E vai ficar perfeito e é possível fazer tudo o que a gente quiser na nossa máquina doméstica de costura. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu curso de modelagem, de costura, lá já tem mais de 150 aulas e se chama Do Zero Eu Que Fiz. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês obterem mais informações. Um beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!